Niterói Eu, é trânsito horrível, sempre foi, né? é, Desde que eu conheço Niterói, e outro, é o lugar que mais se era, né? O lugar que mais se aplicava multa antigamente. Não sei se ainda é. Eu tinha que tomar um uhum, cuidado onde parar em Niterói, senão era multa é, certa. Parece que os caras tinham olho biônico, não sei como. é. Bom, Ah, mas vamos eu lá? queria chegar em casa porque além da hora do estudo, tinha que dar remédio para a Aninha. Não deu tempo, né? Eu. Ela não Deu gostou tempo. muito não, mas deu tempo. Ela estava doida para não tomar o remédio. Então o livro é Ceareiros de Volta, Valdo Vieira, por espírito, autores diversos. Deixa eu ver aqui. Espero que não tenha sido mesmo. Museu de Cera, Eurípides Barçanufo. Muito embora a exaltação dos mortos seja comumente falaciosa homenagem aos vivos, os filhos de Deus integram em toda parte uma só família. O corpo físico é apenas envoltório para efeito de trabalho e de escola nos planos da consciência. Nos maiores corpos habitam por vezes as melhores almas. O mesmo perfume é suscetível de ser transportado tanto no vaso de latão quanto na ânfora de cristal. Cada túmulo representa um destino, um caminho, um exemplo ou um exemplo que passaram. A sepultura, para muitas almas, é estrado de repouso, leito hospitalar ou enxerga carcerária. O cemitério pode ser comparado a museu de cera, onde se expõem e se desmancham as formas das criaturas, e não a essência de que se constitui na eternidade. Os corpos que aí se desfazem assinalam simplesmente estágios e tarefas do espírito. São as estátuas manchadas daqueles que passaram pela carne e nada fizeram. Bonecas adornadas e mudas recordando mulheres que viveram exclusivamente para cuidar de si mesmas. Mantos venerando os de mães que transformaram lágrimas em sementes de luz. Casulos gastos pelos que lançaram a moda moral de geração para geração. Macacões singelos dos que se afadigaram, suando e padecendo para amassar o pão de todos. Pensam nos que ontem estavam na terra, renteando-te os passos, e hoje se encontram em paragens diferentes, na certeza de que te encontras na carne para a execução de serviço determinado. Não te ensombeça pelo que tens, nem te desesperes acreditando que algo te falte. Trabalha fazendo bem. Cada homem e cada mulher receberam da vida os instrumentos de amor e de dor para atenderem à missão que lhes cabe na arena do mundo. O berço é o ninho de entrada, o sepulcro é o museu da saída. Muito bem. Vou fazer a prece. Graças a Deus, Senhor. Mais uma vez, aqui juntos, reunidos em seu santo nome, e agradecemos e pedimos suas bênçãos para todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, para aqueles que virão do grupo, para aqueles que não poderão vir, que todos nesse momento possam receber essas vibrações de paz, de amor, onde quer que estejam. Mas, Senhor, como bons pedidos que somos, não queremos pedir só por nós. Queremos pedir por vários amigos nossos, parentes, familiares, pedir pelos aqueles que cruzam nossos caminhos durante o dia,
no ônibus, no táxi, no mercado, no posto de gasolina, por onde quer que nós passamos, e encontramos sempre irmãos nossos trabalhando, fazendo a tua parte, botando o seu tijolinho na grande obra, na tua grande obra. Então, por tudo, Senhor, queremos pedir que suas bênçãos se estendam a todos. Também tem os nossos vizinhos e todos mais aqueles que neste momento passam também por dificuldades, que estão doentes, aqueles que estão com problemas físicos, problemas mentais, problemas de relacionamento, enfim, Senhor, por todos os problemas que o Senhor bem sabe que nós, a humanidade terrestre, temos, carregamos conosco. Obrigado por tudo, Senhor. E agradecemos também muitas oportunidades que nos dá de cada vez mais podermos aprender a resolver estes problemas que passam por nós, que cruzam na nossa frente. Obrigado por tudo, Senhor. Que esta noite seja mais uma noite de muita luz, que possamos todos nós aprender mais o seu Evangelho e poder colocar em prática após este grande conhecimento, essa grande luz. Graças a Deus. Boa noite, Dona Maria de Lourdes. Boa noite, Consuelo. Dona Luz Pereira. Dona Luz. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Dona Lourdes. Boa noite, gente. Boa noite, Elisa, Frânio. Eu não sei quem é, mas... É a Dona Lourdes. É a Dona Lourdes? Então, boa noite, Dona Lourdes. Bom, hoje o nosso livro é esse, o livro dos Espíritos. Tá? Nós estamos na pergunta 5 ou 7, ó. Estou lá na frente, hein? 579, né? Nós estamos falando sobre missões. Tá? E essa pergunta é muito, como sempre, todas são muito boas, muito interessantes, né? Mas essa também 579. Essa também é interessantíssima. Dona Lúcia escreveu alguma coisa que eu não estou conseguindo ler. Estou sem som. Tudo bem, Dona Lúcia, é só ouvir. É só escutar, tá? Bom, vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos. Pergunta 579. Pois se é de Deus que o Espírito receba a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Nossa, a pergunta tem uma coisa bem interessante logo no início. Pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, aí nós vamos ler várias perguntas, tem várias perguntas no livro dos Espíritos que falam o seguinte: nada acontece sem a permissão de Deus. Já é uma coisa muito interessante, que parte dele, né? Parte dele chega até nós através de quê? Dos Espíritos que estão aqui, né? Assim, responsáveis por nós, digamos assim. Os nossos mentores, aqueles nossos amigos, nossos anjos guardiões, etc. Mas com toda certeza, pelo que a gente entende aqui na pergunta, que logicamente devem receber de alguma forma a inspiração, né? Apesar de eles já saberem muito o que nós precisamos, mas deve vir, tipo, sei lá, uma ligação. Aqui a gente falou na aula passada sobre aquela ligação com o divino, né? Que a gente até chegar lá falta muito, etc., para poder, né, chegar até nós nas nossas provas, nossas expiações, os nossos prêmios também, digamos assim, né? Logicamente não é o prêmio como por merecimento, né? Por um trabalho bem realizado. Né? Então, já começa aqui legal essa pergunta. Se é de Deus que a gente recebe essa missão,
Quer dizer, podia, quem nos deu a missão, tá? Levar a culpa. Lógico que isso não acontece nesse plano espiritual, nesse nível aí, mas eu estou aqui para a gente entender, né? A culpa foi do meu mentor, que eu não tinha condições de fazer isso, eu não tinha capacidade de realizar essa prova, de realizar, né, passar por esse nível de dificuldade, eu ainda não estou pronto, não estava pronto, fali e atrapalhei muita gente. Olha só. Tá? Então, não, é o próprio não, Deus que realmente passa essas situações para que a gente passe também. Aí vem, mas, poxa, se essa missão às vezes é tão importante, né? E essa é uma missão grandiosa, né? A gente pode ver pelos vários lados. O lado político, o lado religioso, né? O lado científico. A gente pode ver por vários lados. O lance da medicina, que um dia nós comentamos aqui, né? Sobre o médico que vem para salvar vidas e acaba tirando vidas, né? E, então, em várias situações, a gente vê que há um interesse muito grande gerar o educador. Né? O educador também pode vir um cidadão aí, né, e lançar ideias que realmente só servem mesmo para, né, atrapalhar, para deseducar a massa, a gente. Então, como é que Deus vai dar uma missão a um indivíduo desse? Como é que nós podemos entender isso? Alguém pode aí me dar uma ideia aí, me ajudar? Eu acho que ele é é o, como é que se fala? Ele é aquele que leva as pessoas que têm que passar pela dor, pelo escândalo, né, no caso de, sei lá, do médico mesmo, ou dos políticos, né? Chefes de nação, chefes de Estado, chefes de município, que acabam com aquelas pessoas, com o poder que ele tem, mas por que aquelas pessoas têm que passar por isso também? Eu acho que seria mais ou menos, só pode ser mais ou menos por isso, né? Senão não teria outro motivo. Acaba sendo uma forma de levar aqueles que têm que pagar alguma dívida, pagar, né? Por exemplo, Hitler, né? Presidentes, né? Que acabam com o país, que levam a guerras, que levam à fome, né? A corrupção, e depois eles pagam as contas dele também, né? Vai estar em outro lugar onde o outro vai passar por isso. Vai fazer a mesma coisa. Os religiosos, né? Religiosos. Ser religioso é uma responsabilidade tão grande, né? Mas digamos que é um pouquinho além, porque está lidando direto com leis divinas. Né? O religioso, não estou tirando. Assim, mas tem muito religioso que entra nessa. Aliás, muito religioso, como muito político, é só pelo dinheiro também, né? Não é pelo que acredite realmente. Eu acho que se acreditasse, não faria o que faz, né? Não, como é que um religioso pode ser? Em baixo nível, não, Constantino. Estou falando em alto nível mesmo, alto nível. A gente vai ver, nós estamos estudando o livro Libertação, o Gregório foi um papa, o Gregório IX. Papa. Tá? Olha igual só. esses religiosos pedófilos, né, que acabam com uma Não estou família falando desse inteira nível, por não. isso. Não é desse nível, não. Estou falando nível imenso, de interesse geral de uma sociedade. Né? Viu o próprio, nós falamos semana passada, o Muhammad, o Maomé, né? Nós até lemos aqui do Emmanuel, né? Uma página falando sobre ele, né? E a gente vai vendo que aí nós podemos falar o oposto deles, o Gandhi. Né? Podemos falar do oposto. Que veio, lutou para conseguir um objetivo, né? Sem usar violência, né? A não violência era
assim, digamos, o lema dele, sofreu, outros sofreram com ele, mas muita gente morreu por causa do gás. Não, nada acontece por um acaso, tudo só acontece com a permissão de Deus. Então há muitas coisas aí. Napoleão, até antes de Kardec reencarnar, Napoleão estava dentro do esquema dele, Quer ver outra? Quando, no livro do Rochester, que fala sobre a vida do Ian Rus foi um grande educador, padre educador na época, não sei qual dos dois, era de Praga, não sei se hoje Praga está na Eslováquia ou está na República Tcheca, não sei, lá de Praga que ele era. E ele começou com novas ideias. E essas ideias foi assim, como se fala, eram boas, foram contaminando muita gente. Chegou à Inglaterra, olha só, ele lá naquela época tinha internet, nem Jornal Nacional, nada disso não. Chegou na Inglaterra, aí teve um cara lá da Inglaterra que, ao pensar isso também se tornou famoso e juntos eles fizeram tipo assim um correio, né? Era John Wycliffe, né? Ideias nada mais nada menos que ideias libertadoras, que ele estava dentro da igreja e queria, né, que a igreja se libertasse de certos dogmas, certas cadeias mentais que eles criam, né? E ele foi o primeiro até a traduzir um pequeno texto da Bíblia, que foi o Pai Nosso, para o idioma da antiga Tchecoslováquia, vamos falar logo assim. Então, graças a essas ideias, a isso aí, que ele realmente botou muita gente para pensar, ele foi queimado, né? A Inquisição. Mas, nessa época, aí teve uma coisa interessante. O livro é do Rochester. Qual é esse livro do Rochester? Eu estou tentando me lembrar o nome. Oh, meu Deus. Aqui está vindo a noite de São Bartolomeu em minha cabeça aqui, não está saindo, mas não é a noite de São Bartolomeu, que não tem nada a ver. Né? Almirante Coligny, os Huguenots, não é nada a ver, não. Puxa vida. Então eu vou ver depois e falo para vocês, já boto até no grupo, se eu não me lembrar durante o estudo aqui. Bom, mas o que tem de interessante nesse livro que naquela época a igreja estava tão desorganizada, que o Papa morreu, conseguiram eleger 3 papas. Um na Itália, um na França, e um na Inglaterra, se eu não me engano. 3 lugares, 3 papas. Sendo que um era assaltante de beira de estrada, o outro também era ladrão, estrupador, o terceiro que era melhorzinho. Agora eu não estou lembrado quem ficou. Houve uma confusão durante alguns anos disso aí, 3 papas. Tá? Aí o Ian Ruiz viu isso tudo também, né? Não foi muito legal, né? Bom, eu vou depois me lembrar o nome do livro, tá? Do Rochester. É do Rochester, tá bom? Do Rochester mesmo. Sei até onde ele está guardado lá dentro. Agora não está vindo ele na cabeça, não está vindo o nome ainda. Daqui a pouco deve aparecer o nome. Mas a pergunta é essa: poxa, Deus dá uma missão a essa e pode fazer de interesse geral. Mas há um detalhe também. Agora vamos falar de Kardec. Eu já ouvi muito isso, muito na doutrina espírita. Quem fala de Kardec, logicamente, é da doutrina espírita. Se Kardec falhasse, com toda certeza, Leon Denis que ia fazer o trabalho da codificação. Com todo respeito ao Leon Denis, que o trabalho dele também é maravilhoso. Mas o Leon Denis tem um trabalho maravilhoso, mas muito diferente do trabalho de Kardec. Ele é bairrista, bem bairrista. O Denis é francês. Kardec não, é francês para o mundo. Já começa aí uma diferença, né? E o Leon Denis também coloca algumas coisas em alguns livros dele. Por exemplo, fala que Jesus é a reencarnação de Krishna. E tem uns detalhezinhos, não estou criticando o Leon Denis. Ele não veio para fazer codificação. Estou falando que quem veio para fazer a codificação foi o professor Rivail, o senhor Allan Kardec, que nós conhecemos. Então, a resposta aqui eles vão falar sobre isso. Os espiões respondem a Kardec. Olha, quando não é para falir, que não pode falir mesmo, não se confia a missão em qualquer um, não. Só se confia a missão em quem realmente tem capacidade para fazer.
E a gente vai vendo por aí quantos missionários que vieram e conseguiram realizar, né, o seu trabalho. Nós já falamos de Gandhi, vamos falar de Francisco de Assis, o nosso querido Chico Xavier. Ué. Qual era a missão de Chico Xavier? Não eram os livros? Não fez? Não passou os livros? Não estão aí os livros que nós estamos aí estudando, aprendendo? Então, esses realmente grandes missionários, Deus confia, sabe que eles já estão preparados. E esse preparo, só Deus mesmo sabe desde quando, né? Dos milênios, né? E coelhos passaram para chegar a essa situação. Ian Rus, né? Ian Rus significa João Pato. E ele fala num dia que ele foi ser queimado, né? Olha, hoje vocês queimam o João, mas um dia esse pato vai voar longe. Muito bem. Ian Rus de acordo com a fofoca espírita, é uma das reencarnações de Allan Kardec. Tá? Ian Rus, depois veio aquele Rousseau, né, que foi o educador, depois o Rivaio. Quer dizer, dentro da fofoca espírita. O preparo, Ian Rus era educador também. Além de ser padre, né, era educador. Tanto que ele era o... Como é que fala? Em faculdade, universidade, tem o... Esse nome que dão aí, o cara que é o chefe da faculdade, o responsável, gente, me ajuda aí, o reitor. Olha que a Faculdade de Praga é uma das mais antigas do mundo. Ele era o reitor da Faculdade de Praga naquela época. Aí já havia na área de educação. Depois Rousseau. Rousseau também foi um educador. E depois o professor Rivaio, também educador. Tá? Sempre se preparou demais, até na reencarnação, como o próprio professor Rivaio. A missão só começou, né, aos 50 e poucos anos de idade, 55, se não me engano. Quer dizer, a gente vê que as missões vêm para as pessoas que não... Outro que eu sempre gosto de falar, o pessoal não leva muito sério, mas Gorbachev. A União Soviética, nós éramos, né, crianças, já a gente se lembra que era aquilo lá. Então, o próprio sogro do Gorbachev, o tal do Brezhnev, não era linha duríssima. A gente, meu Deus, isso aí nunca vai acabar. O mundo vai acabar, a União Soviética não acaba. Então, o Brezhnev morreu, o Gorbachev assumiu, acabou. Acabou a União Soviética, acabou a tua cortina de ferro. Ele não deu um tiro, não puxou uma orelha, não xingou ninguém. Acabou. Tá todo mundo aí, quer dizer, quem quis aproveitar dessa... Ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa... Quem é missionário aí? Que não vai falhar de jeito nenhum. Ninguém. Então, vamos lá, Elis? Eu vou falhar de todas as maneiras. Para a Aninha, Todas você é as maneiras. missionária. Para a Aninha, você não falhou. Eu sou missionária. Todo mundo tem uma missão. Então, todo mundo é missionário. Mas eu vou falhar de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Já tenho falhado, já. Então, daqui para frente, acho que eu vou continuar falhando. Mas essa aí é o que nós estamos comentando, né? Mas aí, veja bem, uma coisa que a gente fica aqui pensando, mas Deus sabe que o homem vai falar, o Espírito vai falar, por que essa prova? Não fica essa dúvida assim? Ou não? Sim. Então vamos na pergunta 871, antes de ler a resposta da 579. Vamos na 871. Está aqui na minha cola, viu? Eu nem olhei. Está aqui 871 e 269. O 269 eu não me lembro, não, só me lembro da 871, mas tem aqui também na cola. Tá aqui na cola. Sete, três, 871. Sim, tem muito a ver também, a 269.
É 269, vou só falar rapidinho antes de ler o 871. Às vezes também, veja bem, o espírito pede a prova. Se acha capacitado, tá? Às vezes os mentores falam, cara, não vai agora não, segura a onda aí, ainda não é a hora, você está bem, fortalece mais um pouquinho. Mas, não, ó o Romário aí, manda a bola na área que é gol, eu faço. É comigo, né? É marrento. E o que é que fazem, o que é que fazem os espíritos, né? Aí a pergunta 871, Vai, peixe. tá? É. Né? Tentaram, não vai fazer isso, não faz isso, não aguenta, né? Teimosia, né? Afrânio, Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses espíritos, né, que são, por exemplo, vai presidente de um país, vai ter um médico de grandes hospitais, e eles acabam falindo. Eles são espíritos, né? Mesmo que façam grandes maldades, né? Eles são espíritos que foram, né? Vem cá, meu amigo, vamos conversar, né? Não foi uma encarnação lá, não, você vai encarnar e não, foi conversado com ele. Como é que eles podem chegar ao ponto, né, de criarem guerras, roubarem, acabarem com o país, com estados, com municípios, se eles não são qualquer um? Você está entendendo a minha pergunta? então, Não é aquele que é a nasce. 871 a tua pergunta. E se Deus sabe que eles vão acontecer isso, mas Sim, por mas que eles dá a foram prova para eles? chamados para uma conversa antes, né? E não, e veja bem, Consuelo, a nossa visão de misericórdia é diferente da divina, tá? Na nossa visão, nós não temos misericórdia. Nós conhecemos isso. E olha só, o espírito desse que faliu, em muitos casos, volta na mesma posição, digamos assim, mais ou menos assim, né? Talvez em lugar diferente, porque fica ali um clima para ele muito difícil, né? É dado oportunidade, com mais dificuldades, é lógico, mas se ele tem capacidade, é dada oportunidade para ele aproveitar essa capacidade e se redimir. Tem isso também. Às vezes foi um mal político, agora um exemplo, né? Ou um mal religioso, ele volta para consertar o que ele fez. Agora, se ele volta para consertar o que ele fez, é porque ele vem numa situação, né? Agora é lógico, o excesso, tá? Não vou falar de erro, vamos falar que aí já entra a questão da maldade mesmo, da crueldade, Pois é, mas etc. é isso que eu estou te perguntando. Como é Aí que já vai um mudar, espírito mal muda. pode participar da programação de reencarnação? Porque ele é um espírito mal. Um presidente de um país que promove a guerra, ou que rouba a ponto de acabar com esse país, ou que mente exageradamente para as pessoas que acreditam nele. Né? Eu vou falar de político porque é o que mais me incomoda. Mas tem outros casos também. Né? Tudo bem, tem médicos, tem professores que abusam do poder e tudo, mas tudo bem. Você vê que eles são maus. São maus. A maldade ainda prevalece neles. Como é que se faz uma conversa de reencarnação? Porque ele não vai ser qualquer um. Como Mas é que ele se tem, conversa é com eles? dado, essa pergunta 871, repito, pergunta 871, é dada oportunidade ao espírito, porque ele tem capacidade e tem que explorar a capacidade dele para ele ter, veja bem, a misericórdia que entra de Deus. Vai ter uma grande oportunidade de sair dessa Mas todo mundo situação sabe para que ele vai melhor. falir, né? Não, Deus sabe, né? Deus Deus sabe de sabe, tudo. mas alguns espíritos mais elevados também sabem, né? Alguns vão saber, igual o caso do Pollux que o Arpênio fala, não é dessa vez não. Ele vai conseguir a coroa da vida. Ele não conseguiu, ele cresceu, mas não chegou a um ponto legal, né? Mas, veja bem, é que nós, veja bem,
Eu estava vendo uma palestra de um cara de São Paulo que ele fala muito sobre essas questões dos abismos, né, das praias baixas do planeta. E ele fala que, às vezes, lá os pessoal lá, os dragões, magos negros, etc., querem que alguém reencarne. E mandam ele lá procurar o pessoal do Cordeiro, nós vamos ver essa palavra no livro Libertação, né? O pessoal do Cordeiro fala, eu quero reencarnar. É lógico que não vai chegar, vem cá, melhor para você. Não, vai ser estudado uma situação para ele reencarnar. E como são grandes gênios, tem que dar o quê? E quantos desses também que veio sabendo que, né, poderia errar, Consuelo, e foi para o bem? A gente não vê falar isso, a gente só vê o mal. Porque É isso também. atualmente o mal está tão exacerbado. Se bem que eu acho que a comunicação Não, hoje em dia é muito maior, né? Tem muita gente né, que a gente não sabe. Às vezes veio nessas situações de poder ter uma grande, assim, como é que se fala, uma grande propensão ao mal, e aí chega aqui e se corrige, é que a gente não sabe. A gente não sabe porque nós não estamos participando do conjunto da história. Mas Né? quando esses dragões, esse pessoal lá de baixo, manda o cara procurar o pessoal do Cordeiro para reencarnar, qual a intenção deles? A intenção deles é que o cara vem para cá mesmo arrebentar. E o pessoal lá sabe disso. Então, eles já deram a missão que ele tinha que cumprir. Ele vai continuar ligado. Só que muitos se desligam. Peraí, mas o pessoal do Cordeiro sabe disso? Sabe? Tem que saber, né? Porque se o espírito superior não tudo. souber Vamos que lá, o mal vamos falar do pretende, a Gregório. gente está perdido. Vamos falar do Gregório? Tá. O livro acaba, não sei se está no livro Libertação ou se eu li naquele livro Testemunho de Chico Xavier. Realmente eu também agora. O livro acaba, o Gregório é resgatado. O que o Gregório vai ser ao reencarnar aqui no Brasil? Ai, meu Deus do céu. Por que não reencarnou lá? Ele não foi papa lá no Vaticano? Por que não reencarnou lá? Ele vai ser um industrial. Um industrial. Quando se fala industrial, não é um cara que tem meia dúzia de empregados. De grande porte. Ele tem capacidade de gerir, gerar empregos. Agora, a oportunidade é dada. É dada mesmo. É misericórdia, que a gente não conhece essa palavra. O que é que no Antigo Testamento fala e Jesus repete? Sacrifício, não. Misericórdia, quero. Porque a gente sempre fala, os porões, o Emmanuel fala, nós não, a gente copia, papagaio de pirata, né? O Emmanuel fala, os porões do umbral estão vazios. Será que todo mundo que estava lá no umbral vem reencarnar aqui para fazer o mal? E nós já lemos uma pergunta sobre a questão do assassino. Ninguém vem para fazer maldade nenhuma, não. Todo mundo é preparado para vir fazer algo de bom. Mesmo essas grandes mentes, e alguns estão ligados lá, mas quantas vezes o próprio Gregório não foi desligado? No livro nós vamos ver isso, estudar o livro todinho, o que está acontecendo ali. O chefão. Tanto que vem um livro depois do Divaldo, que se chama aqui, Trilhas da Libertação, que é referente àquela vaga que o Gregório, né, deixou, e vão botar outro como chefe. Então, a eleição foi no início do livro. Então, nós não compreendemos isso. Nós ainda estamos, a nossa mente ainda está naquela lei de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente. Essa é a grande realidade. Eu também penso assim, não sou nada superior, não. A tem que resgatar. Eu também não estou resgatando, não é isso que eu penso, mas não é bem assim. Não é bem assim. Tem oportunidade de progredir mesmo. Mudou, tirou aquela camisa feia e botou aquela com 3 listas, pronto, vai embora. Só isso. Entendeu, Consuelo? Eu entendi, mas porque o planeta Que a está gente pegando só vê, fogo, né? olha só, eu vou repetir, a gente só vê os que estão fazendo mal. Os que estão fazendo bem, né? Pois é, São, Fran, né? é isso que eu estou te falando. Você imagina só, vamos pegar um exemplo aí do Rio Grande do Sul. Se não fosse, lógico, estou falando dos bombeiros, mas se não fosse o voluntariado, né?
se não fosse as pessoas se mobilizando, às vezes saindo das suas próprias casas, viajando, levando, se não fossem as pessoas, os voluntários, não tinha mais ninguém vivo naquele lugar. Para quê? Para que a gente tem político nesse mundo? Né? Não, Eu estou falando de isso aí não tudo. é só, isso aí não é só político, não. Isso aí somos nós mesmos, é obrigação nossa. Não, eu sei, é obrigação nossa, mas você está Nós- entendendo? O cara veio para cá, conseguiu o mando de um povo, de um estado, de um município, de seja o que for, de um bairro. E não faz absolutamente nada. Quem faz são as próprias pessoas. Temos que Aonde é que fazer. está a consciência desses caras? Porque quando acontecem essas catástrofes, é para a gente também agir. A gente nem esperar deles nada. Ah, Você não sim, espera porque nada também. deles. Mas a gente está cansado de saber que não pode esperar, né, Fã? Não, Desde se que a algum gente é tiver. criança, Não, né? tem alguns fazendo que a gente não está vendo, esse que é o problema. A gente não está vendo o que está acontecendo. A gente está vendo somente o que aparece na mídia, na TV, né? A gente não está vendo até um vereadorzinho da cidade pequena que está trabalhando, se matando para ajudar o povo. Não aparece. Esse é o vereador João da Couve, ganha R$ 2.500 lá. Né? Olha o que ele está fazendo. A gente não vê isso. Vai ver, o fulano de tal, não sei o quê, na posição federal, que ganha milhões por mês, está lá sentado. É isso que a mídia mostra para a gente, infelizmente. Bom, vamos voltar para a pergunta 871, que a gente vai ver por quê, que é o nosso papo hoje. Por que esse pessoal reencarna? Né? Vamos voltar lá. Por que reencarna? Pois que E Deus todo tudo, mundo sabe. pois que Vamos Deus, lá. pois que Deus tudo sabe. Não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Olha o que a Kardec está perguntando. Para que esse cara vai reencarnar, gente? Já sabe que o bicho, né, não é flor que se cheira. Não vai dar nada certo. Mas por que vai reencarnar esse cara? Não é aquele que veio lá das trevas, não, eu quero reencarnar. É lógico, é feito todo um tratamento que também não é assim, vou reencarnar, amanhã estou reencarnado, não. Porque a gente sabe que até a situação perispiritual dele não está lá muito legal, né? A gente imagina que né, haja um trabalho forte. Quando a gente lê, né, Elisa, sobre a questão dos ovoides, né, Lana? Não é um ovoide, mas tem as suas manchas perispirituais muito carregadas. Mas tem Então, uns que devem ter vindo do ovo mesmo, né, Afrânio? Que, pelo amor de Deus. Saiu então o que direto de acontece? ovo pra gente, porque não é possível, cara. Tem que fazer, tem as câmaras de limpeza para preparar aquele indivíduo para reencarnar. Não é assim também, vou chegar, escolhe um útero aí e vamos embora. Demora muito. Demora, mas reencarnar é dada a oportunidade. Agora, tem uns que não tem nem condições mentais, que não tem condições. Entrou no planeta, vai sair do planeta sem condições. Porque não teve condições, que não quis também. Não teve condições também, porque não se esforçou para criar as condições. É impressionante, né? A gente vê, mas é o nosso universo, não é só o planeta Terra, não. Eles estão vindo de outros planos, de outros planetas, estão aqui na Terra momentaneamente, mas muitos desses também já se melhoraram. Gregório é um exemplo, né? E muitos outros. Muitos outros. Bom, vamos lá. Então, para quem reencarnar, se Deus sabe que esse cara vai, né, espatifar de novo, coitado. Tá? Vamos lá, qual é a resposta? Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? Então, a resposta está aí. Porque passa pela infância. E aí, nossa infância, o nosso planeta, é longa. Muito longa. A gente lê na revista Espírito 1858, Mozart falando da infância lá em Júpiter. Rapidinho. Rapidinho. Por quê?
aqueles espíritos lá não tem que passar essa necessidade que a gente aqui tem, né? Aprender. Tem a época mais, nós falamos sobre isso há poucos dias atrás, né? Até os 7 anos estão bem propensos, ainda não estão totalmente ligados à carne, propensos a receber, né, ensinamentos para mudar algumas ideias, etc., coisa e tal. Isso nós já falamos sobre aqui umas semanas atrás aí. Então, esses espíritos também vão passar pela fase de infância, vão ter uma mãe que vão botá-lo no ventre 9 meses, vão ajudá-lo, vão criá-lo, pais, digamos, né, vizinhos, e há uma grande chance que seja em 1 em 100 que se melhore. Mas já foi mais um que veio para o lado de cá. Então vamos lá. Tá? A pergunta está aí. Por que reencarnou? Já estamos entendendo que as condições são dadas, assim como foi dada para nós. Vamos lá. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Olha só, voltando ao assunto daquelas mentes inteligentes, tem a liberdade de fazer ou não fazer. Por quê? Eles já têm conhecimento. Eles podem não estar moralizados, está bem intelectualizados. Caso do nosso amigo do Libertação, Gregório. Vai receber uma reencarnação de prêmio como um grande empresário? Não. Ele vai ter muita dificuldade nesse cargo, muitas tentações, muito poder. Pode cair. Né? Eu não sei a resposta, o que aconteceu depois. Né? Mas eu vou procurar um livro que está falando sobre isso. Vamos lá. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal, conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Certo? Entendeu, Consuelo? A esperança é que ele faça o bem. Deus quer Mas se Deus recompensar já todos bem. sabe que ele não vai fazer, não. Não, mas alguns acontecem. Nós lembramos sobre uma pergunta aí que às vezes a pessoa não veio com a cara. Você lembra? Há 2 ou 3 perguntas atrás foi a 5. Estou lá na frente, deixa eu voltar lá na 5, 7. 5. Vamos ver a pergunta que nós estamos lendo. 5, 5. Caramba, está aqui. Nós lemos na pergunta. Poxa vida, não estou conseguindo achar a pergunta, deve estar na minha cara. Né? Aqui, a 577, está falando sobre isso. Nem tudo que o homem faz resulta de missão a quem tenha sido predestinado. Por quê? Aquilo que nós comentamos aqui. Ele veio para fazer um beabá, mas de repente ele começou a escrever frases. Vamos aproveitar, ele está crescendo, está evoluindo, está progredindo. Vamos então botar mais uma dificuldadezinha para ele, para o lado bom, né? Para o bem, para ele crescendo. Mais um degrauzinho nessa escada para ele subir. Fran, deixa eu te perguntar Entendeu? uma coisa. Esses vultos bem conhecidos, né? Que todo mundo tem acesso. Nós sabemos que nós somos energia. Né? Por exemplo, o presidente de um país que promove uma guerra que acaba com, né, com um país vizinho e mata milhões de pessoas. O outro país, o outro lado, e às vezes as pessoas do próprio país são contra aquela pessoa que promoveu aquela guerra. Né? E essa energia que ele recebe de todas essas pessoas que ele está destruindo, não faz nada, não consegue chegar a ele? Sim, sim. Mas o que é que ele, qual a energia que ele está usando?
Bom ou ruim? Das trevas, né? Como você fala, ele é do Isso. dragão. Muito bem. Mas, Isso. mas Mas peraí, a energia daqueles que não concordam com a guerra, vamos orar por eles, vamos pedir para esse bom homem não, muito isso eu de não ideia? acredito que muita gente Não, faça, não. não. Eu acho A que vai pedir maioria mais para ele também, morrer, não é não? a maioria Não, vai no mesmo vamos ser nível. normais. Não, a Vamos maioria ser vai no mesmo nível que normais. ele. Exato, conselheiro. O fortalece. A maioria vai no mesmo nível que ele, o fortalece. Pronto. Deu para entender? Porque os Espíritos falaram para a gente pagar o mal com o bem, cortar a energia. A gente tem que cortar Aí essa por isso, energia. cada Aí vez mais forma ele fica mais forte, mais é isso? forte. Porque Isso. A psicosfera cresce ao redor dele. Ele fica mais protegido. Olha só que coisa. E dá mais força aos mentores dele, que não são bons. Pensam como ele. Deu para entender como funciona o negócio? Temos que passar pela prova para fazer a lição. Isso que a dona Luz está falando, exatamente. Né? Bom, já lemos a 871, Elisa? Tudo? Não. Eu me perdi aqui, que eu fui a página. Tudo? Já lemos tudo. Tá? Então vamos voltar para 579. Então, né? Os comentários deixa para depois. A gente quando chegar lá, a gente lê os comentários. Falta pouco. Porque os comentários são grandes, por isso que eu falei não, mas. Vamos voltar para 579. 579. É onde nós Pois, paramos. pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confia em missão importante de interesse geral a um espírito capaz de falir? Nada. Aí que está o lance. Nós já falamos a 871, a 269, falamos sobre esse assunto. A missão é dada. Tem uns que não têm condições, pede. Tem outros que é dada, mas Deus lá já sabe. Vamos, né, Deus, vamos rezar por esse indivíduo, que ele se dê bem dessa vez. Mas a probabilidade. Mas a missão que não pode fracassar. Não pode fracassar. Tá? Tem esse detalhe também. Será? Aí vem falar na resposta a isso aqui. A resposta vai falar sobre isso. Aquela missão que não pode conhecer a palavra deu ruim. Vamos lá. A resposta. Não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou se será vencido? Sabe-o, crede. E seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda Aí, questão. tá vendo? Olha só. Kardec. Sabia. Houve uma certeza na época da reencarnação dele que não ia falhar. Ia tirar de letra. Ele tirou de letra. Tá? Agora, só não sei. Acho que eles quis se adiantar demais. Acho que por isso que mandaram o cara voltar logo também, né? Ou já tinha acabado a missão, né? Ele estava todo vigor de vida, apesar de estar com 60 e poucos anos, né? Mas aí veio o tal do aneurisma, é isso, né? E o homem se foi. Ele estava né? Eu acho que ele ia arrumar uns 10 anos ali, porque transformava era o mundo. Mas não foi isso. Acho que a missão acabou e foi embora. Então, foi dada a missão a ele que sabia que ele ia conseguir. O próprio Napoleão, vamos lá. Até onde o mentor dele, que na época era o Kardec, antes de reencarnar, né, até ali que ele foi bem guiado, ele também cumpriu fielmente a sua missão. Depois ficou por conta dele. Mas enquanto ele esteve bem assessorado, ele não fugiu, não saiu, não fugiu da linha. Né? Ele foi certinho. Aí depois se perdeu. Então a gente vai vendo esses detalhes. Né? A missão. E outra coisa também, que eu deve falar na próxima pergunta, né? Não, vamos falar sobre a questão também. Mesmo quando a missão não fique legal, assim, não é completada, então
no meio do caminho para a obra e passa, igual Napoleão passou para, né, por conta própria, entendeu? Muita coisa boa ficou ali. Muita coisa é aproveitada. Isso é crédito para esse espírito que faliu. Não é na balança da justiça divina, não é só a falta, há um mérito também. E quantos missionários, na época deles, não foram missionários, só anos depois que, né, pô, aquele cara falou há 150 anos atrás, aí, ele falou que estava correto, estava certo. Na época, ele arrumou uma confusão, arrumou guerra, viu, conselheiro? Arrumou né? Tem casos desse aí na nossa história também. Tem muitos casos. Aquele padre louco que pegou as ervilhas, falando, né, e criou na questão da, eu não sei bem a história, que hoje foi utilizado para hoje, para da genética, né? Através do estudo de ervilha, que ninguém deu valor. Ficou lá jogado lá. 40 anos depois que o cara morre, alguém foi lá mexer, pô, peraí, isso aqui tem muito a ver com o que eu estou aprendendo na faculdade hoje. E aí por diante. Tem muita missão que não aparece na hora, aparece depois, às vezes parece que fracassou, mas não. Ou fracassou de parte, igual Napoleão, e outra não. Então, essa justiça, essas matemáticas aí, nós não temos condições de alcançar. Só os grandes espíritos de Deus. Bom, falta o resto da pergunta, né? Isso. Toda questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Até esse espírito que Deus sabe que vai mudar, que vai mudar, ele sabe também. Agora, já imaginou se não somos nós? Não, a reencarnação desse. Tem 6 espíritos aí que vêm de regiões aí meio estranhas. A gente vai ficar com medo, né? Nossa Senhora, ai meu Deus do céu. O que é que eu estou fazendo aqui? Você vai ser responsável por essas 100 reencarnações. Que a gente fica, olha, esses caras lá embaixo só faziam isso e isso. Aqui vai fazer a mesma coisa, a gente não ia deixar nem reencarnar. Mas Deus sabe que um daqueles 100 ou 2 parábola da ovelha perdida. É isso? Afinal, Jesus fala sobre isso, né? Que o pastor está mais alegre com o regresso daquela ovelha ao aprisco. Aliás, ele fala assim, os céus estão mais alegres, mais felizes com a volta daquela ovelha, né? Jesus fala isso na porque aquela ovelha, ela é muito valiosa. E nós estamos falando aqui de ovelhas perdidas. É uma festa no céu, quando vê se volta. Filho pródigo. Tudo parábolas é mais ou menos também a respeito disso. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa pergunta? Não. Eu Ficou não. bem, ficou legal, Elisa? Ficou. Ficou, Consuelo? Está tudo bem? Eu até tirou o Assim, som, tirou o som assim. para não responder. Dona Luz não está conseguindo falar, né? Não, essa é a realidade. É que o nosso problema é esse, nós não conseguimos ver o todo. A gente vê uma pequena parte e essa parte, infelizmente, que aparece para nós, olha só, está muito com nós. Está muito com nós ainda. A mídia, né? Eu levanto de manhã, ligo o RJTV, porque eu vou trabalhar, tenho que ver o que está acontecendo no meu caminho. Eu nunca vi falar, olha, hoje vai ter uma pregação, né, do pastor tal, o padre vai fazer uma missa ali na praça, né, tem um espírita distribuindo quentinha Não, lá tem sim, tem sim, tem hein? sim, tem sim, tem sim, tem sim. Às Tem? vezes tem. Tem, Eu às não. vezes tem sim. Então, Tem sim. agora é o seguinte: é Por exemplo, dia acidente. de São Francisco Xavier, Sim, sim. entendeu? Dia de São Jorge. Ou na época, eu nem gosto muito desse canal, mas eles falam, ó, tal lugar distribui quentinha assim, assim, tudo. Não, fala sim, fala sim.
Pois é, mas é um É mínimo. difícil, mas acontece. Pois é. Não, mas eu estou falando que, no geral, não é isso, né? A gente liga a Não, não. televisão e, infelizmente, que entra dentro da nossa casa, alimento para nós, isso é alimento. E cria força, conforme a gente está falando da questão da energia, cria força para essas energias. Ela se fortalece. É que a dona Glória chamava de egrégora, né? Ou psicosfera, né? Egrégora, é. Lembra? Tá? A Uhum. egrégora, ou psicosfera. Psicosfera, ou seja, que está por cima, né? O psíquico nosso e formando essas nuvens aí. Mas a gente tem que ver porque por causa do É, trânsito, por causa do é. tempo, né? Que Não, caminho sai muita, pegar. sai muita coisa boa. Não estou falando que sai, mas infelizmente uma grande parte, né, não é. Não, não é. Mas, nossa, tem É. dias que dá vontade. Eu só não Tem dia que desligo porque eu o desligo, eu pessoal aqui desligo. tem que ver para qual caminho pegar, né? Por exemplo, hoje ou ontem, que deu esse problema no metrô, foi ontem, né? Foi ontem, Foi linha ontem. amarela de ontem É, também, linha é. amarela hoje, Pois é, é não dá isso para aí. você desligar, né? Bom, então vamos para 580, que é pequenininha, dá para a gente ler. 3 minutos, 3 minutos. vamos deixar para a semana que vem, eu quero. Não adianta, né, a gente vai. É fácil o comentário dela, não é muito, porque já está mais ou menos Kardec entra no comentário dessa aqui. Mas, né, há outras coisinhas que a gente pode comentar também, né? Então vamos deixar para a semana que vem, tá bom? Tá. 580. Uhum. Consuelo, vocês três são as culpadas. Você, a Dona Luz e a Elisa. A gente não Por para de quê? falar. A gente não para de falar que vai uma Pois pergunta é. só por dia. Tinha que duas, Eu três para falo ver pra uma. caramba. Não, Pois porque é. eu fico impressionada. Mas às vezes eu penso assim, gente, o mundo nunca foi flor, né? Nunca foi um paraíso. Você vê, na época dos meus pais, guerras, teve tudo, mas eu acho que a comunicação está fazendo isso aparecer um atrás do outro, né? Aí você não respira. Mas sempre teve, né? Sempre teve roubo, sempre teve assassinato, sempre teve pedofilia, sempre teve homem matando mulher, sempre teve essas coisas, né? Sempre, sempre. Desde que aquele pessoal desceu aqui na Terra, sei lá, 40 mil anos que começaram a descer, né? Nunca mais a Terra foi a mesma. É. E A nós única viemos coisa agora, juntos. eu acho que algumas pessoas têm vozes, pode falar, né? Por exemplo, antigamente o negro não podia falar, não podia reclamar, a mulher casada não podia ir contra o marido, né? Não podia dizer não ao marido. Eu E acho que algumas. até hoje aqui em casa é assim, viu? Sei, tá, duvido, duvido, duvido. Lógico que não, né? Né? Não, mas Ah, falando sério, né? Quando é que uma mulher podia dizer não ao marido em qualquer circunstância, né? Mal podia participar. Se o marido dissesse não cria meu filho desse jeito, cria assado, ela tinha que fazer, né? boa Às vezes noite, tinha Dona Luz. outra Até família, ela sexta. tinha que Hum. aceitar, né? Quer dizer, hoje em dia É, ainda é assim em alguns lugares, mas a mulher tem mais voz, né? não, nós estamos numa situação também. O Antônio Carlos falava muito isso lá, da mola, né? Havia uma mola que era comprimida, ela agora está. Ela resolveram, né, tirar a compressão, quer dizer, mas ela está oscilando muito ainda. Ainda há uma oscilação, mas está acontecendo. Até normalizar, ficar tudo como deve ficar, vai ver. Hora lá, hora cá. Hora fala, hora não fala. Hora pode, hora não pode. Vai ficar essa oscilação. Então, é uma hora que vai se acertar tudo. Mas é o começo, né? No É, começo tudo é assim. já poder se expressar já é alguma coisa, né, Fran? Porque nem Deixa eu falar tirar, mais as tirar a pessoas gravação. podiam. Pois é, hoje nós já temos mais.